Então, o primeiro tópico, a formação e a composição da atmosfera terrestre, que tem uma imagem que busca retratar a extensão e as diferentes camadas dessa atmosfera, e aí já entra nos elementos do clima. Então, aqui é uma breve introdução ao título, né, do nosso tópico, os elementos do clima. Então, dentre os elementos do clima, eu chamo a atenção de vocês da temperatura, né? Então, a diferença das médias de temperatura das zonas polares comparadas à média de temperatura das zonas tropicais é uma consequência direta da radiação solar, o que nós estávamos vendo na aula passada. Essa radiação solar, né, ela é muito mais direta na região dos trópicos. Outro elemento aqui importante do clima é a umidade. Então, essa circulação de ar na atmosfera, ela, de fato, ela pode ocasionar chuva, né? Mas a gente tem toda uma formação e uma circulação dessa quantidade de água a partir de um sistema de circulação atmosférica. Aí eles trazem aqui nessa apostila o climograma. O climograma é um gráfico excelente e didático para mostrar as características principais do clima de uma determinada região. Então, vocês podem observar aqui que nós temos aqui embaixo os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né, pelas iniciais. E desse lado aqui, um gráfico que mostra a temperatura. A temperatura ela é medida pela linha. Então, vejam que ao longo do ano, nós temos uma temperatura sempre alta, acima de 24 graus. Ela oscila um pouco, oscila pouco, mas é sempre uma temperatura média alta. Aqui nós temos, né, de onde é esse climograma? No título ali em cima, São Luís do Maranhão. Então, confere. São Luís está localizado próximo da linha do Equador, né? Ou seja, está numa região tropical e tem médias de temperatura elevada o ano inteiro. E aqui nas colunas, nós temos, para cada mês, a média de chuva. Então, nós vemos aqui o São Luís, ela tem uma estação, né, que não é muito longa, é curta, mas nós temos uma estação de seca aqui. A partir de agosto, a média de chuva é muito baixa. Agosto, setembro, outubro, novembro. E aí recomeça em dezembro as chuvas. Vejam que São Luís tem o período maior de chuvas aqui nos meses de fevereiro, março, abril, coincidindo com as nossas chuvas do semiárido. A pressão atmosférica, que é esse outro item que aparece aqui, ela é responsável pelos ventos, ou seja, pela circulação das massas de ar, pela circulação atmosférica. Vejam vocês, os ventos, que é um dos elementos do clima, né? Ele é um elemento na busca do equilíbrio, porque ele busca equilibrar justamente as diferentes pressões. Ou seja, da maior pressão atmosférica, ele escapa, ou seja, ele se desloca para as regiões de baixa pressão atmosférica. Então, é uma busca pelo equilíbrio. Outro elemento aqui, que eu tento trazer representado nessas imagens, é o tipo de nuvem. Por exemplo, uma nuvem alta
no caso aqui representada pelas nuvens cirros, né, nós temos aqui a ideia de um forçamento de efeito estufa representado pelas nuvens. Ou seja, eu tenho uma reflexão moderada de radiação solar de ondas curtas, né, na nuvem, na cobertura de nuvem, ou seja, não chegando à superfície terrestre, mas uma parte considerável dessa radiação passa as nuvens, né? E aí a superfície reflete através de ondas longas, que são ondas de calor, né? As ondas longas são responsáveis pelo calor gerado, então aumenta um calor e esse calor fica preso por essas nuvens aqui, digamos, aumentando esse efeito estufa, né? Já ao contrário, a gente pode observar nas nuvens estrato, né? Então, nuvens estratificadas de baixa altitude, elas podem ser responsáveis, por exemplo, por um resfriamento, porque essas nuvens baixas poderiam ser responsáveis por uma maior radiação a partir de ondas longas mesmo, né? E pouco dessa radiação conseguiria chegar até a superfície terrestre, no qual iria representar nessa reflexão de ondas de comprimento longo, que são as ondas térmicas. E aqui a ideia dessa circulação atmosférica. Vejam, nós temos esses ventos tropicais aqui, ó, que eles viajam, né? A relação de pressão atmosférica empurra esses ventos e essas massas de ar para regiões equatoriais, né? Para a chamada aqui, ó, zona de convergência intertropical, essa ZCIT, essa linha pontilhada. Assim como as massas de ar que estão também na região tropical, só que do hemisfério norte. Então, essas massas de ar, elas se encontram, né? E ao se encontrar, o que acontece? Aqui está representado, elas se elevam, o que representa muita chuva. E a partir desse momento, já sem a umidade, cada uma delas, e aqui também está essa ideia aqui, ó, depois de se elevar e representar chuva, elas voltam, né, fazendo uma espécie de célula de circulação, né? Ou seja, na zona do Equador, as massas de ar sobem, aí chove tudo que precisa chover, e aí elas voltam em altitude, viajando para no caso, né, as zonas tropicais de novo, sai da equatorial, vai para, no caso, para a zona subtropical aqui, e aí começa a descer e faz o percurso de novo, certo? Então aqui é um exemplo, né, da circulação atmosférica.